Dia, companheiras e companheiros, agora aqui na TV PT, o Elas por Elas, com as nossas convidadas. A TV PT é uma novidade, né, na comunicação do PT, que tem feito em vários estados, inclusive. É muito importante essa ferramenta de comunicação nesses tempos que está todo mundo isolado nas suas casas. A gente tem muito combatendo fake news, a gente está vendo uma série de informações e é muito legal agora esse espaço nosso na TV PT, que tem dado muito certo em vários lugares, em vários estados, e, por iniciativa das mulheres, ter um espaço do Elas por Elas, que é um projeto da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, e que hoje recebe para esse lançamento desse espaço e também o lançamento da nossa plataforma, a nossa querida sempre ministra Eleonora, que está aqui com a gente, passando frio, né, Léo? Passando frio. A companheira Nádia, que é da executiva da JPT, mas também é jornalista. Muito importante isso. Antes do papel dirigente, ela é jornalista de profissão e também da nossa equipe do Elas por Elas. E a querida Cime, que é uma grande parceira, presidente da BGLT, mas a Cime é quase que sempre, participa de tudo das mulheres do PT, uma grande parceira. Bom, hoje a gente está lançando também esse espaço da TV PT, o Elas por Elas, nesse momento muito difícil que a gente tem vivido. A gente vai conversar um pouco aqui sobre a vida das mulheres, nós vamos ter outros programas falando também, mas hoje aqui nós vamos falar um pouco sobre a pandemia e a vida das mulheres, a realidade que a gente está vivendo. Eu tenho dito em muitos lugares que esse processo tem ressignificado algumas coisas, ressignificado a relação com o próprio Estado, a prioridade que as pessoas têm visto do sistema universal, a relação ambiental também. Então, ressignifica algumas coisas. Por outro lado, também fica cada vez mais evidente nas camadas sociais quem é que sofre com uma crise que nem essa, uma crise econômica, uma crise social, sanitária e, claro, uma crise política também que a gente acompanha todos os dias. E, claro, que quando tem uma crise dessa dimensão, se atinge a populações mais pobres, periféricas, negros e negras, LGBT, a juventude e, claro, as mulheres também nesse país. Eu que sou de uma região que tem sido fortemente atingida, que é na região amazônica, dói muito saber que a realidade, os equipamentos sociais, as políticas públicas, elas não estão chegando em todos os lugares. E, por isso, ter esse espaço aqui para a gente conversar, que pese a iniciativa de governos nossos, como o Consórcio do Nordeste, várias atividades, vários projetos de nossos parlamentares, em que pese todas essas iniciativas, ainda assim tem pessoas morrendo de fome, ainda assim tem mulheres nas filas dos bancos sendo humilhadas, as mulheres que são a maioria chefes de família, a maioria mãe solo, e a gente sabe bem como é essa realidade. Então, sejam muito bem-vindas nessa abertura aqui da TV PT, o Elas por Elas, nesse processo para a gente conversar um pouco. Eu vou passar logo para a nossa sempre ministra Eleonora, para ela vir fazendo uma abertura junto com a gente, e daqui a pouco a gente conversa mais com a Cime e com a Nádia. Vai lá, Léo. Oi, Ana, um prazer imenso te ver novamente, ver com essa cara bonita, boa, para cima, no meio de tamanha tragédia, e nos liderando no PT, né, enquanto mulheres, e sempre, cada dia mais, inventando coisas boas para as mulheres, né? E eu falo inventando, porque é inventando mesmo. Nós mulheres temos que inventar. Antigamente falava, está inventando moda. Não, inventando moda boa para as mulheres. Moda de fazer com que as mulheres apareçam, que as mulheres se visibilizem. E muito bom, muito parabéns por esse espaço na TV PT para as mulheres, do Elas por Elas, e é fantástico. Muito obrigada novamente. Eu quero cumprimentar também minhas companheiras queridas, a Nádia, de Goiás, que é também, como você já disse, uma batalhadora, tanto no PT como fora do PT, nos movimentos de juventude, tudo. E a gente fica querendo que elas não cresçam para continuar na juventude, para poder forçar, né,
mas sempre tem espaço em todas as fases da vida. E, por último, não menos importante, a queridésima Cine, né? Em todos os momentos da vida política, a Cine está. Eu, quando estava no Ministério, a Cine era uma presença constante lá, constante, com a Rosângela Rigo, com a Raimundinha, então, com Bruno, então ela sempre lá na batalha, né? E fora, depois do golpe de 16, a CIMI continuou firme nas frentes das batalhas, e a batalha que ela lidera é uma batalha que eu acredito que é das mais cruéis e das mais valorosas. Cruéis porque mata, assassina e não dá direito de existir às pessoas que têm orientação sexual diferente, as pessoas que vivem outra maneira de ser a sua sexualidade, né? E então ela convive com essa tremenda homofobia, lesbofobia, transfobia e esse preconceito violento, né, que é no Brasil, e valorosa porque ela não se esconde, ela se apresenta, ela enfrenta, ela está aí, ela vai conosco, né? Então, Anne, eu só tenho a agradecer e a dizer que este momento que nós estamos vivendo é um momento muito grave, porque a pandemia, nós nunca vivemos. A última pandemia foi da febre amarela, foi em 18, né? E nossa, essa geração toda, minha, um pouquinho mais velha do que eu, mas nós nunca viveu. E vocês, muito jovens, estão vivendo essa primeira experiência, né? É uma experiência que nós estamos há quase 70 dias dentro de casa, né? A curva sobe, abaixa, sobe outra vez, abaixa, e essa curva é muito perigosa, porque é um vírus desconhecido e que nós não sabemos como ele vai desenvolver, né? Se ele terá novas ondas, se ele terá novas. Enfim, o que é esse vírus? Nós estamos trocando o pneu com o carro andando, é uma pandemia correndo e nós descobrindo formas, os governantes e todo mundo, com exceção do fascista Bolsonaro, que esse nunca considerou pandemia. Então, é muito difícil num país onde não tem uma liderança, né? E onde estão as mulheres? Nós somos 52% da população. E eu sempre digo, essa é uma frase minha, mãe da outra metade. Então, nós realmente somos a maioria da população. E por sermos a maioria, veja bem, as pretas, as negras, são 49% desse total de quase 52%, ou seja, quase maioria. E nós temos uma diversidade de mulheres que se misturam entre classe, raça e gênero. E dentro da raça, nós colocamos não só a raça negra, mas indígenas, quilombolas, toda essa população, né, que está transversal nas classes, gênero e raça. E são as mulheres as mais pobres. São as mulheres as que estão mais nos trabalhos precarizados, intermitentes, e as que sofrem maior violência, junto com as crianças. Então, é uma situação muito. Elas sofrem a violência, aumentou a violência doméstica, números assustadores, porque elas têm que conviver junto com o agressor. Eu já falei disso numa outra live aqui, da nossa proposta.
Elas estão na linha de frente nos hospitais, porque são a maioria da categoria de enfermagem, de fisioterapeutas. São elas que estão, além das médicas. E eu quero dizer também das idosas, que são grande parte delas, as mulheres idosas que estão sozinhas nas suas casas. E as mulheres deficientes, e as trabalhadoras domésticas, e as diaristas. Então, é um conjunto de mulheres que nós temos que olhar não como uma parte, mas como estruturantes da sociedade brasileira. E são elas que estão sofrendo mais, porque a pandemia, e eu termino aqui dizendo, as mulheres grávidas, elas estão sofrendo violentamente, porque como que vão para o hospital ter filho nessas condições da pandemia? Estão assustadíssimas. As que podem fazer o parto em casa fazem, mas aí tem que entrar pessoas dentro da casa. As que não podem vão para o hospital. E o risco para ela e para o bebê. Então, tudo isso tem um conjunto de violência contra as mulheres. Então, esse quadro é muito perverso para as mulheres, essa pandemia. Verdade, Eleonora. É muito importante ser colocado essas diferentes dimensões de violência também que as mulheres vivem e quais as mulheres são mais atingidas. É fundamental. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Tem uma série de mensagens chegando também. A gente está transmitindo a TV PT pela página do Facebook, pela página da TV, a página do PT na Câmara, também a página da Secretaria Nacional de Mulheres, enfim, tem várias páginas transmitindo, eu não sei aqui todas, mas nós estamos transmitindo em vários lugares. Então, eu quero convidar agora, só para fazer um registro aqui, a nossa presidenta, Gleise, ela estava no outro compromisso, mas daqui a pouco ela vai entrar aqui com a gente quando estiver mais próximo do nosso lançamento aqui, só para registrar que ela estava no nosso card, mas ela vai entrar já já. Eu quero convidar a companheira Simi para fazer uma fala nessa realidade. A Simi é uma grande lutadora. A Leonora já te apresentou, né? Te apresentou, já falou tudo. Em todos os processos que você está, liderança, a Simi é uma grande parceira. E no PT tem essa questão muito forte agora do LBT. Eu tentei, na nossa gestão, em parceria com a Jana, que é uma grande irmã, secretária LGBT do PT também, trabalhar nessa perspectiva LGBT. Eu brinco com a Jana que metade das letras do LGBT dela está das mulheres, né? Metade das letras está para cá, na pauta das mulheres. Mas eu queria que você comentasse um pouco dessa violência que também atinge as mulheres LGBT, Simi, como que você está vendo essa realidade hoje da pandemia. Vou pedir para te ligar teu microfonezinho aí. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu ganhei meu dia já, Anne, porque eu estava bem malzinha, acordei mal da garganta, muito cansada. A gente está trabalhando muito. Eu estou trabalhando nesses últimos dias, nesses últimos 20 dias, sem parar nenhum dia, trabalhando de manhã até o final da noite. E estava muito cansada fisicamente, muito abalada, mas ouvir a Eleonora me apresentar dessa forma, meu amor, já ganhei aqui o dia, já estou, olha, deu uma animada, viu? Já estou aqui pronta para outra, pronta para mais um dia. Obrigada pelo convite que vocês sempre fazem. A Secretaria de Mulheres realmente tem feito um trabalho de inclusão das nossas diversidades todas, né? A Eleonora falou que a gente é maioria da população. No PT a gente quantifica dessa forma, mas se o censo também trouxer as mulheres transgêneras para quantificar, né, no campo das mulheres como um todo, respeitando a nossa identidade de gênero, com certeza nós vamos ser a imensa maioria, né? E porque a gente, infelizmente, nos dados ainda está de fora de muita coisa. Eu costumo dizer, Anne, e as nossas companheiras aí, Eleonora e Nádia, eu costumo falar nesse período o seguinte, o fato de você estar proibida
de trocar afeto com outra pessoa. Você encontra uma pessoa na rua, você não pode cumprimentar, você não pode beijar, né? Essa troca de afeto pública, ela está hoje cerceada por conta do isolamento. Nós temos que manter um distanciamento, né, de cada pessoa. Essa obrigatoriedade de você estar em casa, muitas vezes sozinha, isso tudo não é novidade para a gente. Porque a transfobia, a lesbofobia, esse preconceito, a bifobia, tem colocado a gente nesse lugar. Já há muito tempo. Agora, mesmo, o que eu espero é que talvez as pessoas percebam o quanto o afeto é importante e o quanto a afetividade é um direito humano. E como direito humano, respeitem também, depois desse período a nossa. Queria deixar essa mensagem para outras pessoas que estejam nos assistindo e que façam essa reflexão, né? E trazer, Anne, uma realidade que eu tenho me preocupado muito com a realidade dessas mulheres lésbicas, bissexuais e transgêneras nesse período da pandemia, sabe? Porque a questão da fome, que foi o que nos afetou no primeiro momento, nos atingiu sobremaneira. Porque a grande maioria de nós vive da informalidade. Né? E estando na informalidade, tem que ficar em casa e não tem de onde tirar esse recurso no momento. Este movimento de estar em casa, ele é problema por alguns sentidos. Um dos sentidos é o seguinte: a nossa população também é uma população que vive nessa informalidade e vive nessa margem que nos empurram. Viver à margem, gente, é viver de uma outra forma, que a sociedade, a grande maioria da sociedade, não consegue entender. Do que eu estou falando? Eu estou falando que a gente vive uma dificuldade muito grande, por exemplo, de conseguir acessar os auxílios que vieram e que ainda não dão toda a resposta. Porque, por exemplo, documentação é um problema muito grande para a nossa população. Então, a gente teve muita dificuldade, por exemplo, de orientar para tirar CPF, para tirar título, para tirar documentos que acessasse, que desse a essa pessoa o acesso a esse direito emergencial. Né? Uma outra questão é a violência, que a Eleonora já trouxe. Né? Essa violência, a gente sabe que é a casa, a família, é o primeiro lugar de violação de uma pessoa LGBT, de uma mulher LGBT. Nós estamos falando de violência psicológica, por não aceitar essa pessoa, por querer mudar essa pessoa. Nós estamos falando de estupro corretivo, em que as mulheres lésbicas são vítimas, e a gente tentou enfrentar essa realidade quando a Eleonora estava secretária. Foi a primeira vez que a gente tentou movimentar para que a gente tivesse dados sobre isso, né? Mas os dados eles não aparecem. O estupro aparece como um todo, mas o estupro corretivo é uma violência absurda que essas mulheres vêm sofrendo. E os assassinatos. Infelizmente, essas pessoas que têm que sair, e quando saem, encontram uma rua mais deserta, mais soturna, a gente já identificou no primeiro quadrimestre um aumento de 48% de assassinato de mulheres trans e travestis. Então, e só no período de Covid, só no último mês, 13% do ano passado, quando nós não tínhamos isolamento social. Então, perceba que a gente pensava que ia ficar naquele primeiro momento, que era uma questão institucional, violência do Estado, que dificulta o nosso acesso, violência no ambiente familiar, mas a gente também tem um aumento da violência e dos assassinatos dessas pessoas. E, para finalizar, por outro lado, muita solidariedade, né, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, das frentes e de nós mesmas. Né? Somos nós por nós nos ajudando, somos nós por nós tentando nos ajudar e tentando dar conta de prestar solidariedade e estar junto nesse momento. Eu acho que isso é um grande ensinamento. Obrigada, e a gente fica aí para conversar mais. A Simi, eu falo que a Simi, quando ela fala, é
quase uma formação. Toda vez que eu estou com ela no espaço, toda vez que ela coloca, é uma formação. Porque não é um tema... As mulheres, elas... todo mundo está acostumado. A gente encontra no movimento feminista e acaba... Não tem visibilidade. As mulheres trans não têm. E a gente começou a trazer nas nossas formações, nos nossos debates. Inclusive, tinha um negócio de rivalidade, né, Simi? Depois eu quero conversar contigo isso, porque isso aparece na política. Tinha um estranhamento ali de não conseguir respeitar. E a gente aprovou dentro do PT a participação, e o LBT começou a tomar uma força muito grande. Então, esses espaços que a gente divide também, ele é um espaço formativo, porque não é comum, as pessoas não se permitem, inclusive. Eu quero ler aqui os estados que estão nos acompanhando aqui, que já falaram no bate-papo: Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. Vocês percebem que nenhum dos nossos estados estão aqui participando, né? Só os outros, ainda bem. Olha aí, povo, corre aí, compartilha, a mulherada que está aqui fazendo comentário. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. É muito importante essa live. Essa é na TV PT, a abertura do Elas por Elas, agora, que vai ter nessa grade de programação. Não sei dizer ainda se a gente vai ficar nesse horário ou outro, mas a gente sempre vai estar botando a nossa cara aqui agora na TV PT, porque também tem que botar mulheres nesse negócio. Eu quero convidar a Nádia agora para falar. A Nádia é craque das lives agora. A Nádia está mais conhecida no Instagram, é apresentadora de live. Com todas as lives a Nádia está. Mas, Nádia, comenta para a gente um pouco como você está vendo desse isolamento também. Acho que é uma ferramenta que a juventude já acessava, né? A juventude, não que eu seja muito velha, mas assim, uma juventude mais nova, já acessava bastante, já dominava isso. Tem muita gente apanhando. Eu apanho pra caramba para tentar mexer nas lives, esse negócio do Instagram e tal, é novidade. Mas eu quero que você comente um pouco como vocês estão vivenciando isso, dessa experiência e das lives também que você tem feito. O que você tem visto, principalmente das jovens mulheres, das mulheres negras. A Nádia fez outro dia, agora no 13 de maio, um artigo muito importante. Foi muito legal que a gente publicou, mas fica à vontade. Bom dia, Anne. Bom dia para as minhas companheiras que estão aqui comigo, Eleonora, Simi. É muito emocionante estar numa live como essa, assim, ao lado de mulheres tão importantes e que eu aprendo sempre. Para a gente que é da juventude, as jovens mulheres do PT, estar ao lado de Eleonora e de Simi, assim, é sempre um grande aprendizado e uma grande oportunidade. Agradecer também quem está assistindo a gente, estou também aqui com o Facebook aberto e a galera está comentando muito, é muito bom ver o retorno do pessoal aqui nas redes. Mas a situação toda da pandemia ela é muito triste para a gente enquanto jovens e enquanto mulheres negras, né? A juventude ela sempre foi marcada, sempre foi lembrada por ocupar os espaços, ocupar a rua, ocupar as praças, ocupar todo o espaço que pode ser político, pode fazer cultura, e aí agora a gente tem que ficar dentro de casa. Isso é quase que uma novidade para a juventude, principalmente a juventude de luta, essa juventude militante que a gente tem no partido. Então, a gente reaprende a usar as redes também, né? Mas está sendo uma experiência muito legal. Assim, os meninos estão, de fato, politizando as redes, agora com o nosso modo petista de pensar, o nosso modo feminista de ver a situação, inclusive a pandemia. Isso tem trazido muitas mudanças, muitas novidades, né? Se não fôssemos nós, mulheres, batalhando, pensando como as nossas irmãs estão passando esse momento de pandemia, muitos dos projetos que foram aprovados aí para melhorar a vida das mulheres não teria sido feito. Então é importante que a gente ocupe essas redes. E o cenário, por mais que o nosso presidente diga que não é um cenário perigoso aos jovens, é um cenário perigoso aos jovens. A gente teve mortes de jovens de 15 anos por coronavírus. Então, ainda assim, por mais que a gente esteja em casa reaprendendo a usar as redes, ressignificando todo esse processo, a gente tem sim que lembrar que é um processo perigoso para a juventude. É um momento de ficar em casa, é um momento de guardar a saúde da sua família e dos seus amigos. Não é tempo de sair para festa, não é tempo de fazer bagunça, porque nós também morremos por coronavírus, nós também somos vítimas. E para falar das mulheres negras, acho que não tem exemplo melhor do que a primeira vítima do Brasil, que foi a empregada doméstica que pegou coronavírus dos patrões que vieram da Itália, que moram no Leblon, e não avisaram a ela que estavam doentes. Esse é o cenário que as mulheres negras vivem no coronavírus.
Essa é a nossa realidade. Ela morreu sem sequer saber que os patrões estavam doentes, estavam com esse vírus, e eles Os sequer se patrões não preocuparam. morreram. Exato, é o que eu ia falar agora. E os patrões seguem vivos. A família que foi destroçada foi a família da mulher negra, foi a família da periferia. Essa é a realidade que a gente tem. A Leonora bem disse, nós somos metade da população e mãe da outra metade. Então, quem morre somos nós, quem morre somos nossos filhos, nossos maridos, as nossas filhas. Então, a gente, enquanto mulheres negras, corre risco de várias formas com esse coronavírus, porque a gente também não pode deixar de trabalhar, porque somos as mães solo, a maioria das mães solo no país. Você fica em casa e resguarda a saúde da sua família, mas perde o emprego e quem alimenta. Então, as mulheres negras nessa situação correm um risco fatal, e a gente tem políticas públicas que têm trabalhado para isso, mas ainda assim é sempre importante lembrar que no final da cadeia sempre estamos nós, mulheres negras, e que só mudanças sociais que trazem isso, mudanças que trazem isso, quem traz essas mudanças somos nós, mulheres de esquerda, mulheres feministas. Então, lives como essa são importantes, plataformas como Elas por Elas são importantes, para eleger novas mulheres, colocar mulheres negras, colocar mulheres LGBT, a juventude no poder, as mulheres indígenas, para a gente conseguir, de fato, mudar essa realidade, que se depender daquele que está lá na cadeira de presidente, né, não vai rolar. Valeu, Nádia. É importante, esse fato me chocou muito, Nádia. Assim, eu até conversei numa live outro dia com a Leonora sobre isso também. Me chocou muito. Eu chorei mesmo, eu fiquei muito triste, porque, embora a gente saiba a forma, a gente é aquilo, né? Essa crise, a gente sabe quem está sendo mais atingido. E aí, quando a gente recebe essa primeira notícia, dá um impacto muito grande. Eu conheço muitas mulheres, a gente fez muitos esforços, inclusive, para garantir direitos para as empregadas domésticas, e você vê a situação. E eu falo sempre porque a realidade que eu conheço é a realidade que nem sequer entra na estatística. Tem as mulheres que têm esse direito e tem umas que vivem quase como se fosse na escravidão mesmo, é a extensão disso. Então, é muito grave. Eu falei dos estados aqui, e aí apareceu todos os outros que estão acompanhando, porque eu posso esquecer. Então, vou ler os outros. Goiás, Acre, São Paulo, Santa Catarina, Pará, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Amapá. Eu quero agradecer, companheiras. Eu sei que a maioria são companheiras, mas eu sei também que tem companheiros acompanhando. Essa é a nossa TV PT, que agora tem o espaço do Elas por Elas, e a gente vai estar sempre aqui conversando com vocês, recebendo essas grandes companheiras de luta, companheiras que nos ajudam e são grandes parceiras da secretaria. Eu quero dizer para os companheiros que estão me convidando para ir nos seus estados, deixa passar essa crise, essa pandemia, que eu vou voltar a rodar, e eu estou com saudade. Eu não sinto saudade do sono nem de ficar dentro do avião, mas eu sinto saudade de ir nos estados e de estar perto de vocês. A gente estava preparada para começar a nossa segunda rodada aqui, a gente estava preparada com uma caravana, a caravana do Elas por Elas, uma caravana que ia percorrer os estados. A gente tem esse projeto, o projeto Elas por Elas, que dá o nome aqui dessa TV PT agora, que é um projeto que ganhou dimensões muito importantes, muito significativas de preparação, de organização das mulheres. Um projeto que ele começou em 2018 e foi a junção de iniciativas das companheiras do Paraná que escreveram boa parte do projeto, e iniciativa da deputada Maria do Rosário, que é lá do Rio Grande do Sul, que ela tinha o Podemos Mulher, e a gente juntou e fez o Elas por Elas Nacional, com apoio da direção nacional da nossa presidenta, que ela está até atrasada, não sei nem se ela vai conseguir entrar, mas com um apoio muito importante da nossa presidenta, a Gleisi, para esse projeto funcionar. E o projeto ele trabalha a perspectiva do protagonismo, trabalha a organização das mulheres para disputar a eleição, porque para nós era muito importante que a gente, na verdade, diminua ou acabe com essa questão das mulheres ter que cumprir cota ou sequer falar em laranja. A gente não aceita mais no partido isso. Por isso o projeto Elas por Elas veio desse processo com formação, com comunicação, e eu estou falando disso aqui porque, como a gente teria uma caravana, a gente teve que suspender tudo. E toda essa caravana ela vai se transformar em um site, em uma plataforma que a gente vai falar dele
já já, mas eu queria, abrindo nessa perspectiva do Elas por Elas, falar da participação política e dessa representatividade. Tem uma coisa que eu tenho feito questão de falar nas nossas lives e todos os processos que eu tenho participado nos estados, é que não é porque a gente está vivendo esse momento que a gente não pode deixar de se organizar e pensar o para frente. As pessoas têm usado o termo pós-pandemia, mas eu não gosto muito desse termo porque dá a sensação de terra arrasada, que eu acho que é o que vai acontecer de fato. Mas a gente precisa pensar agora das companheiras que estavam pensando em colocar o nome à disposição ou estão com o nome à disposição. Eu fui informada aqui que tem muita pré-candidata acompanhando aqui. Então, é fundamental manter essas pré-candidaturas. A gente precisa virar esse jogo, que é uma campanha nossa, das mulheres do PT, virar esse jogo, ocupar a política. A gente sabe da representatividade disso. Nós somos a maioria do eleitorado, a maioria da população, mãe da outra metade, como diz a Léo muito bem. E isso não se expressa ainda na representação dos espaços, nem na Câmara, nem na Assembleia, nem em federal, que dirá a representação LGBT, mulheres negras, jovens. Então, é muito grave também essa situação. E esse momento é o momento da gente refletir, de se organizar. E o Elas por Elas tem essa novidade, que daqui a pouco eu vou contar para vocês quais são os temas, o que a gente vai trabalhar melhor. Mas eu queria começar agora essa segunda rodada falando da participação dessas mulheres e a importância dessa política pública para as mulheres. Vai lá, eu não poderia deixar de convidar, claro, para falar desse tema, essa sempre ministra, eu falo sempre para ela, que a Léo, eu sempre chamo ela de ministra, porque nós levamos um golpe na presidenta Dilma, legitimamente eleita, um golpe machista e misógino, e que desde lá começaram a destruir tudo que a gente tinha feito enquanto política pública para as mulheres. A Léo foi responsável por vários processos, inclusive de protagonismo dessas políticas públicas reconhecidas por outros países, inclusive. Léo, comenta para a gente essa importância da participação da política e das políticas públicas para as mulheres continuarem vivas. Olha, obrigada, Ana. Eu não acredito que exista sociedade igual, sociedade sem discriminação ou em processo de rompimento com as inúmeras desigualdades sem a participação das mulheres. Porque nós, mulheres, há muito tempo, desde os anos 70, resolvemos que os homens não falariam mais por nós. Isso recente. Mas mais antigamente a história é longa, né? Nós temos várias personagens. E então nós batemos, rompemos, quebramos muros, quebramos postes, quebramos portões, janelas, para fazer com que nossa voz seja ouvida. E uma que é fundamental para mim é a participação política. Eu quero aqui lembrar que todas vocês estiveram naquela 4ª Conferência Nacional de Mulheres, onde eu bati o pé no meio do governo. Olha a importância de ter um ministério sobre mulheres, né? Ou um órgão sobre mulheres. Ninguém faria isso. Defenderia a realização daquela conferência naquele momento, porque o golpe estava em andamento. Eu falei, eu faço, eu quero fazer, as mulheres vão fazer, porque, para mim, era fundamental levar aquelas 4.000 e pouco, quase 5.000 mulheres a Brasília, para que a cara do contragolpe fosse dado por nós, fosse dada por nós, pelas nossas caras. Então, eu me lembro perfeitamente. A abertura foi a presidenta Dilma, fez um discurso memorável, e todas as ministras e alguns ministros, eu bem quero afirmar, alguns ministros, que achavam uma loucura eu fazer aquilo naquela hora. Eu fiz e terminei a conferência como sociedade civil.
eu abro como governo e termino como sociedade civil. Eu me lembro perfeitamente naquele palco, eu dançando, enrolada em todas as bandeiras que nos caracterizam e caracterizam as nossas desigualdades e as nossas diferenças de ser, né? Então, aquele momento foi, para as mulheres brasileiras, uma demonstração clara do nosso lugar. Nosso lugar é na política, nosso lugar é na rua, nosso lugar é fazendo valer os nossos direitos. E ali era a primeira mulher presidenta do Brasil que estava sendo violentada do ponto de vista político. Isso nós não podemos esquecer. E ali, no término do discurso dela, naquele dia fatídico, trágico, ela fala: a luta está apenas começando. É um discurso memorável, porque ela aponta tudo o que está acontecendo. Né? Então, foi nos nossos governos, e eu disse isso para mostrar que onde nós estamos e onde nós estávamos no golpe. Em 64, eu estava na cadeia, na tortura, no combate violento. Eu, a presidenta Dilma, várias outras companheiras. Né? E companheiros, mas mulheres, que eu estou dizendo. E pouco tempo agora atrás, que as nossas caras na luta contra a ditadura, o golpe militar de 64, apareceu. Antes eram os homens que escreviam, e escreviam sobre nós. Não, agora nós, há 15 anos atrás, nós resolvemos escrever. E nos nossos governos é fácil ser objetivo agora. Nós fizemos a Lei Maria da Penha, criamos a Secretaria de Política para Mulheres com status de ministério. Isso, para mim, foi a mais importante de todas as questões. Que passamos a ter um lugar no hall dos ministros e opinar. Criamos a Lei Maria da Penha. Criamos a Lei do Feminicídio. A PEC das domésticas, sancionamos. O programa Mulher Viver Sem Violência, que universalizou o acesso das mulheres a todos os serviços e equipamentos de violência. Criamos a cirurgia plástica recuperadora para as mulheres que sofreram violência. Né? Criamos, na área da saúde, diminuímos a mortalidade materna. Criamos o Pró-Equidade de Gênero e Raça, para as boas práticas de gênero e raça nos mundos do trabalho, nos diferentes mundos do trabalho. Criamos a Secretaria de Igualdade Racial, criamos a Secretaria de Direitos Humanos e mostramos que eu deixei, quando do golpe, 360 milhões lá dentro. Que desse dinheiro foi tudo para o gabinete do Temer na época. E termina agora com esse que está aí, fascista, fundamentalista, nazista e tudo que pode, misógino, dizer que a violência contra as mulheres cabe a responsabilidade a elas de resolver, de lutar. Então, esse lugar que nós estávamos no lugar errado, na hora errada, com a roupa errada, é parte da estrutura patriarcal, escravocrata e capitalista no nosso Brasil. Por isso que é fundamental a luta feminista, e é fundamental a luta feminista e a luta antirracista e a luta LGBT, a luta LBT, a luta LGBTQI+, entendeu? Todas as letrinhas, as letras que significam sujeitos que foram surgindo, e nós precisamos reivindicar os direitos. Então, por isso que a política pública para as mulheres é fundamental e um lugar de destaque é mais importante ainda.
Beijo para todas. Obrigada, Eleonora. Toda essa história não, assim, fica na memória, tudo isso. Eu vivi a conferência. Eu quero registrar a presença já conosco aqui, a nossa presidenta, Gleise, deputada federal. Aqui no lançamento, eu não podia perder. Eu e a Gleise, a gente tem participado do lançamento do Elas por Elas por todo o país. Quando eu não estou, ela está, e assim vai. E não poderia deixar de participar desse lançamento aqui também na TV PT, esse espaço do Elas por Elas. A gente está comentando aqui, Gleise, a participação das mulheres da política, né? A gente já falou um pouco das mulheres, a situação da vida das mulheres na pandemia, agora a gente está falando da participação política, e a Eleonora trouxe para a gente aquele momento muito difícil da presidenta Dilma, que a gente estava na conferência, na 4ª Conferência de Políticas Públicas para as Mulheres, e ela fala do discurso memorável da presidenta Dilma, que ela diz: a luta está só começando. E a gente tem visto ao longo desses anos que é isso, a luta está só começando, tem vários processos. Eu vou passar para a Nádia, vou passar para a Cime e a Nádia, e aí já. Na verdade, vamos fazer o seguinte: como que você chegou, vou pedir para você falar logo, fazer uma saudação aqui nesse espaço, e daqui a pouco a gente continua conversando, tá bom, meninas? Então, vai lá, nossa presidenta, seja muito bem-vinda aqui na TV PT, o Elas por Elas. Obrigada, Anne, um prazer estar aqui com você de novo. Ontem tivemos juntas lá no Piauí, também falando na TV PT do Piauí. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo pela TV PT, um prazer aí com os companheiros, companheiras, a gente está nesse evento. Cumprimentar muito fortemente a minha amiga, querida companheira Eleonora Minicucci. Pelo jeito está bem frio aí em São Paulo, né, Eleonora? Você está bem agasalhada. Tá frio. A Anne não tá. A Anne está no norte do país, está quente lá, entendeu? Você está gelada. Está gelada, mas bom te ver. Cumprimentar a Cime também. A Cime também está num lugar quente, pelo jeito, não está com frio, não. E cumprimentar a Nádia, né, Nádia? É um prazer estar aqui com vocês no lançamento da plataforma do Elas por Elas para a eleição de 2020. Nós já tivemos uma experiência muito positiva, não é, Anne? Com o Elas por Elas na eleição de 2018. Acho que foi muito bacana. Claro que tivemos muitos problemas também, mas serve para a gente agora refletir sobre eles e a gente ir ajustando. O fato é que ter no PT, né, nesse partido, que é o maior partido do Brasil, que é um partido que sempre se propôs, né, a dar espaço, a ter espaço, e as mulheres conquistarem espaço na militância, ter um programa que prepare as mulheres para o exercício da política, seja para o processo eleitoral, seja para a militância no partido, para a ocupação dos cargos de direção, né? Então, preparo político, preparo da comunicação institucional. Então, isso é muito legal. Eu queria cumprimentar muito você, Anne, e todo o conselho, e também a Eleonora, que nos ajudou muito, né, na elaboração também dessa política e colocação dela em prática, né? E claro que isso vem disso que a Eleonora estava falando, das nossas práticas nos nossos governos, como a gente entende que deve ser, né? A participação na sociedade, as políticas públicas com recorte de gênero, isso tudo nos deu condições para chegarmos aonde nós chegamos, né? E temos que avançar ainda muito mais, né? Eu costumo dizer, e não me canso, de que a democracia vai ser sempre incompleta se as mulheres não estiverem devidamente representadas como elas são na sociedade, nos cargos de decisão e comando do Estado brasileiro e do processo político brasileiro. Então, a gente tem que reforçar muito isso. Então, parabéns pelo Elas por Elas, né? Parabéns pelo lançamento também. Eu queria pedir desculpas porque eu vim de uma reunião do Rio Grande do Sul, lá estava frio também, viu, Eleonora? Todo mundo assim, casacado, que nem você. Vim de uma reunião do Rio Grande do Sul e foi marcada uma reunião aí com uma certa urgência, agora para meio-dia e 10, dos partidos, né, de pessoal da oposição, em relação à crise que nós estamos vivendo, né? Vocês viram que, em razão de ontem, o Supremo Tribunal Federal ter determinado busca e apreensão, uma ação da Polícia Federal em cima das fake news, feitas, né, por Bolsonaro, seus filhos e todo o seu time, está tendo uma reação muito grande. O Bolsonaro está ameaçando o Supremo Tribunal Federal, o filho dele diz que é uma questão
de quando só vai ter o rompimento institucional, ou seja, eles estão engrossando. Uma das ativistas diz que tem que bater em ministro, então eles estão engrossando muito a voz, estão subindo aí de tom, viu, Eleonora? Você que já viveu uma situação de ditadura, nos preocupa também o posicionamento das Forças Armadas, o fato de não se colocarem de forma contundente em defesa da ordem constitucional. Então, o pessoal chamou para uma reunião os partidos, e aí, por isso, eu não vou poder ficar muito, vou ouvir um pouquinho, e daqui a pouco eu vou ter que sair. Então, eu quero pedir desculpas, mas não podia deixar de passar aqui para dizer da importância que é a participação da mulher na política brasileira e da importância também que o PT, Partido dos Trabalhadores, dá a isso, né, no nosso processo interno e com o estímulo da participação das mulheres nas eleições. Eu quero te agradecer, presidenta, que eu sei que a correria está grande, nós estamos acompanhando a conjuntura. Antes de você chegar um pouco, eu falava dessa experiência do Elas por Elas e da gente ter conseguido consolidar o Elas por Elas, está em todo o país, muito contando com o teu apoio, o apoio de toda a direção do PT, o apoio das companheiras aqui, foi fundamental. A gente super entende essa conjuntura e a gente precisa de ti também nessa linha de frente lá, na oposição, para a gente mudar essa situação, fora esse governo, fora o governo inteiro, o Bolsonaro e o governo inteiro. A gente sabe, desde o começo, desde a mobilização do Ele Não, que esse governo seria inimigo das mulheres, e a gente permanece enfileiradas nessa luta. Muita força para ti e para todos os companheiros e companheiras também lá na Câmara, nesse enfrentamento. Então, eu vou continuar aqui a rodada e você fica à vontade aí quando puder, mas eu já te agradeço muito, muito, muito a tua presença aqui, que tem muitas mulheres que te acompanham também, e tem muito orgulho de ter você como nossa presidenta. Sim, então vamos lá, da participação. Obrigada. A nossa participação das mulheres está ligado já. Tá, meu amor, obrigada. É impressionante como a gente vê a diferença do cuidado, a diferença quando a gente é direcionada e presidida por mulheres, né? Que maravilha estar aqui com a nossa presidenta do PT, que muito nos honra e que foi quem ajudou a construir, junto com Elas por Elas, um outro protagonismo das mulheres LGBT no campo da disputa política dentro do próprio PT. Né? Primeiro, Elas por Elas têm feito um esforço de trazer para junto da formação esses recortes, né? Essa diversidade. Nós temos também aí uma resolução interna do partido que fala sobre esse protagonismo. E, Anne, nos próximos dias a gente deve anunciar aí o levantamento da Secretaria Nacional LGBT, das candidaturas, né, LGBT dentro do partido, mas o que a gente já tem observado é que essa ousadia importante e necessária de mulheres lésbicas, bissexuais e transgêneras de ocupar esse lugar, ele tem aumentado. E tem aumentado porque nós nos sentimos confortáveis nesse partido, né, que representa essa pauta, não é de hoje, para poder disputar. Porque é um movimento que ele aí eu estou falando de movimento, né, geral, de usar essas pessoas, usar os capitais políticos. Né? A disputa política ela tem sido muito violenta para as pessoas, principalmente para as pessoas transgêneras. Então, há um movimento aí, e eu estou observando, de muitas militantes transgêneras serem assediadas por partidos para dizer, olha, a gente também tem uma candidata. E aí puxar voto e depois abandonar essas pessoas, sem ter um acompanhamento. Isso aconteceu já em eleições passadas. E este movimento interno do Partido dos Trabalhadores de dizer não. A gente, só aqui na Bahia tem duas trans que vão ser candidatas. Olha que maravilha. Né? Pelo Partido dos Trabalhadores. Então, e do interior, olha que maravilha, mais maior ainda. Né? Nós não estamos só nos grandes centros urbanos, que são lugares mais confortáveis, muitas vezes. Então, é muito bacana ver que esse esforço, né, de um projeto que diz nós temos que olhar as mulheres, nós temos que incentivar essa participação com qualidade, com respeito, e nós temos que olhar essas mulheres para a sua diversidade.
Então, isso é muito bacana, e esse movimento, quando a gente vê o número, a gente vai dizer, mas são só esse número aqui, mas a gente está saindo do nada, entendeu? Então, a gente um número que ainda pode parecer pequeno, para nós é muita coisa, para nós é um grande avanço. Então, saudar a ousadia necessária nesses tempos de ódio, nesses tempos que querem nos empurrar para os armários, que querem nos empurrar para a invisibilidade, a gente sair com propostas que promovam a nossa existência nesse lugar tem sido muito interessante. Mas, repito, o lugar da política, ele ainda tem sido um lugar de disputa muito agressiva para nós. Então, quanto mais nós nos colocarmos dentro do Partido dos Trabalhadores, mas também para fora, com a nossa companheirada militante, orientando, esclarecendo, por exemplo, que não basta a gente ter só uma pauta, a pauta da transgeneridade, a gente tem que entender tudo que nos afeta. A emenda constitucional 95 nos afeta, essa reforma trabalhista capenga nos afeta também, né? Então, nós temos que pensar essas políticas macros e trazer essas companheiras para a luta e estimular cada vez mais esses processos. Obrigada. Obrigada, Simi. Vou passar para a companheira Nádia. A Nádia, além de apresentar a live, ela também colabora lá no movimento Representa, que também é da juventude do PT. Nádia, fala um pouco para a gente disso e da presença também dessas mulheres. A Nádia também é da nossa equipe do Elas por Elas, jornalista. Então, ela está em todas aí ajudando. Tem muita gente aqui saudando a Nádia no bate-papo, o movimento de mulheres negras, todas elas aqui comentando. Muito legal o MNU, né? A companheira Ieda, que é a coordenadora nacional. Eu estou vendo aqui os comentários, muito legal. Chegou aqui acompanhando, tem vários estados aqui, aproveitar que a presidenta está aqui ainda, tem vários estados, mais de 13, 14 estados. Chegou, enfim, o Amazonas e chegou também mais um estado, acho que foi o Maranhão, chegou também. A gente estava falando que os nossos estados aqui não estavam presentes, todos os outros estados, menos os nossos, mas chegou todos eles agora. A Juliana Cardoso, que é a nossa vereadora de São Paulo também, minha parenta, indígena, lutadora. Então, só para registrar a presença de companheiras muito importantes aqui conosco. Vai lá, Nádia. Obrigada, Anne. Saudar a nossa presidenta Gleisi Hoffmann. Como bem disse a Anne, estava apresentando lives na JPT, apresentei live com ela esses dias, uma live bem emocionante, inclusive, que a gente falava da vida antes do parlamento, da vida da Gleisi, que a galera pouco fala. Acho que a juventude do PT gosta muito de ver o passado dos nossos dirigentes para entender também que todos nós podemos chegar lá nesses postos esses espaços de poder e representação, né? Mas para falar sobre o Representa é um projeto bem mais novo do que o Elas por Elas, mas foi muito inspirado nele também. A gente sabe que o Elas por Elas revolucionou a participação e a formação das mulheres para a política, dentro e fora do Partido dos Trabalhadores. A gente teve muitas mulheres eleitas em 2018 graças ao projeto Elas por Elas, graças à formação e de fato, a fé, a acreditar nas mulheres como Elas por Elas acredita e incentiva essas mulheres a ocupar os espaços de poder. E o Representa, a ideia dele é justamente essa também, trazer a juventude para os espaços de poder. A gente tem um número muito reduzido de jovens na política, ocupando os espaços, né? Ocupando os cargos. Se você pega atos de rua, manifestações, ações na internet, nós somos maioria. Mas quando a gente vai ver o parlamento e o executivo, nós não somos, porque a juventude ainda não é muito incentivada a colocar a cara de fato à frente das pautas, de colocar à frente nas eleições, nos processos de disputa. E o Representa vem para fazer a diferença nesse ponto. Então, assim como Elas por Elas é importante para as mulheres do PT, nos inspirou a pensar o Representa e colocar ele na rua, a gente agora está aí com essa tarefa de eleger jovens para as eleições 2020, e a gente está com um projeto muito bonito também. Quem não conhece pode procurar conhecer, que também tem muito foco em eleger mulheres. A gente entende que a juventude, no geral, é muito importante estar lá, mas que as mulheres ocupam um espaço importantíssimo na política.
Muitos dos nossos participantes também da nossa juventude petista é LGBT, muitas das nossas meninas são LGBT, então a gente tem um número grandioso assim de representações negras, LGBTs, LGBTs, mulheres nesse projeto que eu represento, porque a juventude do PT ela é muito ampla, né? A gente tem, de fato, a cara, o rosto do Brasil. Mas quando os jovens e as mulheres ocupam a política, muita coisa se renova, né? E também é assim com os negros e negras. Eu acho que não dá para a gente falar sobre ocupar os espaços da política e já juntando com a pandemia, sem lembrar que se não fosse Benedita da Silva, a gente não teria um projeto na Câmara para dar segurança e auxílio às empregadas domésticas durante a pandemia. Isso só foi possível porque Benedita da Silva é uma mulher negra, que conhece a realidade, que foi empregada doméstica. Se não fôssemos nós, os espaços que nós mulheres negras ocupamos, pouca coisa teria sido feita até hoje. Então, ocupar a política com corpos negros, com mulheres negras, com mulheres LGBT, é mudar a realidade da maioria da população que quase nunca tem os olhos virados sobre elas. Então, eu acho que esse processo todo do Elas por Elas sempre enriquece a política, colocar mulheres na política sempre enriquece. A gente tem uma frase que foi muito usada pelo MNU uns anos atrás, que é quando as mulheres negras se movem com elas, a gente também acredita que isso acontece com as mulheres em geral. Então, que bom que o Elas por Elas está sendo lançado agora em 2020, essa plataforma, que a gente encontrou meios de conseguir formar e incentivar nossas mulheres mesmo com a pandemia, porque a política não para, estamos aí todo dia com um novo cenário na política brasileira, parece uma história em quadrinhos, cada página que você vira tem uma novidade. E aí agora a gente tem que continuar se formando, né? Que bom que temos no PT, que o PT pensou, que o Elas por Elas teve o cuidado de pensar essa plataforma e garantir que as mulheres do PT consigam se formar, consigam ter o auxílio e o cuidado que o partido tem que ter com elas nesse período de pandemia e nesse período de eleição, né? O Elas por Elas faz um trabalho muito bonito também de cuidar das nossas mulheres, das nossas candidatas, com a atenção que a mulher que se dispõe a disputar esse cargo merece ter. Então, é um processo muito bonito, a gente fica muito feliz de participar. Bom, a gente vai caminhando agora, de fato, para o lançamento. A gente acabou tendo probleminha aqui para conseguir projetar, mas está no link fixado. A nossa plataforma vai se chamar elasporelaspt.com.br, porque é muito importante falar que o Elas por Elas é uma iniciativa do PT. Tem outros partidos agora fazendo vários projetos, várias organizações. Então, eu quero ainda aqui com esse encerramento, aproveitando a nossa presidenta aqui e caminhando para esse encerramento, essa plataforma foi uma maneira que a gente encontrou, estão projetando aí rapidinho, é uma maneira que a gente encontrou de continuar se comunicando com as mulheres também nesse momento difícil. A caravana que a gente ia fazer foi toda suspensa, então a gente vai colocar o projeto todo de forma virtual, mas vai ter acompanhamento no WhatsApp, vai ter acompanhamento no Facebook, todas as ferramentas de comunicação que a gente puder, nós vamos colocar disponíveis para todas as candidatas. E a novidade do Elas por Elas é que tem LGBT, tem mulheres negras, tem mulheres jovens e vai ter mulheres do campo, das águas e da floresta, que inclui as mulheres indígenas, mulheres rurais, que é muito importante que essa, de fato, é a representatividade do nosso país. Eu quero convidar, então, para as considerações finais a nossa sempre ministra Leonora e a nossa presidenta Gleisi, se ainda estiver aqui, porque a gente já está encerrando mesmo, já estamos no nosso horário e a gente precisa ir para o nosso encerramento. Ministra. Eu só vou dar um tchau, então, porque eu ainda estou aqui, que eu queria ouvir. Então tá. Vou dar um tchau, porque eu tenho que entrar na outra reunião. Um beijo para vocês. Tudo beijo, bem, presidenta. Muito obrigada. Boa sorte aí na caminhada e estamos firmes na luta. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Nossa ministra, então. É um beijo vai lá, Léo. grande que eu quero deixar para vocês todas, especial para você, Anne, e cumprimentar você por mais essa iniciativa super inovadora na sua gestão. E dizer que é um espaço fundamental, necessário, importante, rico e que dá voz às mulheres e todas as ações, as atividades que as mulheres estão fazendo. Eu me coloco à tua disposição, como sempre, para ajudar, e eu tenho certeza que esse programa já é super maravilhoso e super importante, super vitorioso. Eu tenho certeza que ele crescerá a cada dia.
muita sorte, muita força para nós, muito amor e muita luta, porque a luta rejuvenesce. Fora Bolsonaro! Obrigada, Lela. É uma grande parceira nossa. Eu tenho a honra, né, de tê-la como uma companheira, uma grande parceira que toda vez que eu preciso, eu vou lá na portinha dela. Eu ia antes pessoalmente, né? Agora eu tenho que ficar ligando. Mas vamos para as considerações. A companheira Simi, fazer essa despedida. Vamos nos despedir aqui da TVPT Elas por Elas. Arrasou, obrigada pelo convite de estar aqui nesse começo, né? Parabenizar a iniciativa não só da plataforma, mas de ocupar a TVPT, com a voz das mulheres, né? Com o canal das mulheres para a gente falar sobre isso. Arrasou, muito importante dizer que a gente vai virar essa maré, a gente vai virar essa maré junta, porque é com organização política, né? É com debate político que a gente vai organizar as mulheres nessa trincheira e vamos conseguir passar por essa. Não só por essa crise humanitária e sanitarista, mas também, né, por essa crise política aí, e somando com todas as companheiras, fora Bolsonaro. Eles não, nenhum deles queremos. Obrigada. Obrigada, Simi. Nádia, teu tchau aí para a turma, despedindo desta live. Obrigada, Anne. Quero agradecer pelo convite do Elas por Elas, agradecer poder participar dessa live com essas mulheres que eu estou até agora nervosa, gente, porque o coração da juventude, ele nem sempre é tão forte. Estou até agora emocionada de participar de uma live com tantas mulheres fortes e representativas que sempre me ensinam muito. Agradecer quem comentou, Ieda Leal, minha dirigente do MNU, nossa deputada Adriana Corse de Goiás, que também está acompanhando a live, uma das únicas, nós só temos 2 deputadas estaduais mulheres em Goiás, e uma delas é nossa, do PT, foi a 5ª mais votada do estado, também pelo Elas por Elas, e por tudo que a gente fez para as mulheres em 2018. Dizer que esse projeto é lindo, que essa plataforma vem para enriquecer ainda mais o projeto Elas por Elas, que muito do que a gente faz no PT, as pessoas às vezes pensam que inovar demais pode ser ruim, mas o Elas por Elas, ele vem todos os dias mostrando que inovar pode fazer muito bem, que é preciso sempre a gente caminhar conforme o mundo vai se modificando. E hoje a gente está online, então agora a plataforma do Elas por Elas está online, nós também estamos nas redes, nós também estamos com o nosso site. Isso vai transformar, de fato, a política para as mulheres dentro e fora do Partido dos Trabalhadores. É muito lindo ver. Parabéns para a Anne, parabéns para toda a equipe. Precisando da juventude, a gente sempre está aqui à disposição. Somos muito fãs do trabalho da Secretaria de Mulheres e do Elas por Elas. É sempre um prazer estar aqui. E um beijo, gente. Fora Bolsonaro, não se esqueçam nunca. É muito importante, só para registrar, que a plataforma vai ter o plataforma, o site, mas vai continuar com acompanhamento nos estados, através das nossas secretárias e das nossas colaboradoras. Tem as comunicadoras populares, o Elas por Elas é gigante, tem uma série de pessoas ajudando, e é fundamental fortalecer a presença das mulheres na política. Eu quero encerrar aqui agradecendo a toda a turma da comunicação, o João, o Pedro, a Fernanda, toda a equipe, a agência PT, os colaboradores, o nosso secretário de comunicação, Gilmar Tato, e a TVPT em si, que tem feito uma revolução também nisso aqui, ocupando espaço. A gente chegou para ficar, viu? Então, a gente vai toda semana estar aqui com as mulheres na TVPT. Um grande beijo para todos vocês que nos acompanharam. Gratidão a todas as mulheres que ficaram aqui com a gente até agora. Tem muita mensagem legal, gente. Não dá para ler todas, mas eu quero agradecer de coração todas vocês e todos que acompanharam até aqui, e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada, Nádia, Simi, Léo. Muita saudade de vocês, de abraçar, mas em breve nós estaremos juntos. Se cuidem vocês, e quem está nos acompanhando, se cuidem também, porque isso tudo vai passar. Um beijo.